Então vou começar com a... Vou começar com a Má. Vou começar com a Má. Senhores, os quadrinhos não vão resolver os nossos problemas. Eu sei que é esquisito eu falar isso num evento que vai discutir quadrinhos e ensino, eu devia falar o contrário. Eles não vão fazer com que a gente ganhe mais, eles não vão resolver o problema de infraestrutura, não vão resolver o problema de disciplina. Não. Caso eu tenha esquecido alguma coisa. Agora, a boa notícia. É possível que com os quadrinhos a gente consiga instigar o nosso aluno a reticências. Esse A, aí o limite está na criatividade do professor e na vontade do professor em utilizar quadrinhos de forma como que é em sala de aula. E que não se limite à Turma da Mônica, né? Porque a referência é um pouco obrigatória. E quando escapa da Mônica, vai para a Mafalda. Geralmente com o argumento de, Mafalda é linda, né? Mas há um universo muito maior que isso, e dependendo do nosso interesse e da nossa necessidade de práticas pedagógicas, a gente tem um leque enorme de opções de poder utilizar quadrinhos. Agora, por que a gente está discutindo quadrinhos? Eu acho que nós, professores, temos a obrigação de sempre fazer uma leitura crítica de qualquer coisa. E uma delas que eu proponho logo de cara: é válido usar quadrinhos em sala de aula? Eu acho que, não sei se isso foi questionado ao longo do dia, mas eu queria propor esse questionamento. É válido usar quadrinhos em sala de aula? O governo pede que utilizemos, os livros didáticos colocam, os sistemas de avaliação pedem, sistemas de avaliação de professor pedem. Mas é válido usar quadrinhos em sala de aula? Vamos deixar essa questão em suspenso e vamos tentar buscar um pouco de respostas disso para voltar a ela, né? Só estou dando uma volta e a gente retoma aqui. Eu queria abrir, na verdade, com a fala de um professor que hoje tem 80 anos e foi um dos autores da primeira exposição de histórias em quadrinhos do Brasil, isso lá para 51, 52. Se chama Álvaro de Moya. Ele lançou um livro há 10 anos, ele relançou esse livro esse ano, com outro nome, mas é o mesmo livro. E ele tem a seguinte frase que ele via no fim da década de 1940, começo da década de 1950. A frase é: na época, 1940 e 50, os quadrinhos eram muito perseguidos no Brasil. A escola e a igreja eram contra os quadrinhos. A escola e a igreja achavam que os jovens seriam pervertidos e que ficavam preguiçosos mentalmente, que os jovens não liam nem estudavam por causa dos gibis. Havia nas escolas um cartaz com 2 quadros. Num cartaz, a imagem trazia um jovem lendo gibi. E no outro cartaz, esse mesmo jovem aparecia com um revólver na mão assaltando. Só o fato de você utilizar 2 cartazes com o mesmo jovem, em situações diferentes, você já fez uma sequencialidade narrativa. Sem perceber, as pessoas que usavam esses cartazes utilizavam o recurso dos quadrinhos, porque entre um quadrinho e outro você fez uma inferência para produzir sentido. Qual é o sentido? O jovem lê gibi, esse mesmo jovem, porque lê gibi, rouba. Se fosse em São Paulo, eu falaria rouba mais fácil, porque a piadinha de professores em São Paulo por causa do Maluf, né? Que dizia que a professora não ganhava mal, ela era mal casada. Isso na década de 1970, quando era governador do estado de São Paulo, em plena greve dos professores. Então você imagina, minha mãe que era professora na época, e eu era molequinho, a mesma coisa. Eu sei que eu era moleque, houve uma época que eu era pequeno. E minha mãe, eu cresci ouvindo falar que Maluf era o mal da humanidade. Porque minha mãe estava em greve em 1979, acho que eu tinha 6 para 7 anos, e ela vinha com essa frase, ela vinha nervosa, né? Mas esse Maluf, eu cresci ouvindo mal, né? Então, assim, não sei se a piada é válida em Leopoldina, mas o princípio, né, é condenado por qualquer aspecto. Qualquer aspecto, né? Mas, voltando para a fala, havia uma resistência às histórias em quadrinhos nessa época, nesse testemunho. Na igreja, eu não vou abordar o âmbito igreja, mas principalmente na escola. Nota, segundo esse testemunho, segundo a gente tem na literatura a respeito do assunto, histórias em quadrinhos eram
usadas como um artifício para os jovens ou não lerem ou migrarem para a criminalidade. A gente vai questionar tudo isso. Se ele leu uma história em quadrinhos, como é que ela vai ser um artifício para que ele não leia? Afinal, ele leu. Mesmo que ele leu uma história em quadrinhos e foi assaltar, questionável, mas leu uma história em quadrinhos e foi assaltar, então ele leu a história e entendeu. E foi assaltar. Eu faço um corte histórico, eu vou para 2012, 60 anos depois, em que tem um edital do governo federal chamado PNPE, que é Programa Nacional Biblioteca da Escola, que tem o objetivo de comprar livros e histórias em quadrinhos e formar bibliotecas escolares com esse acervo. No edital de 2012, do ano passado, para gerar acervo para esse ano, eles diziam nesse edital que estavam interessados em romances, e um dos itens era livros de imagem e livros de histórias em quadrinhos, dentre os quais se incluem obras clássicas da literatura universal artisticamente adaptadas ao público dos anos iniciais do ensino fundamental. 60 anos depois, o governo lança um edital para comprar histórias em quadrinhos para levar para a escola, onde 60 anos atrás era motivo de um moleque pegar um revólver, segundo o discurso que tinha na própria escola. Eu pego esses dois eixos e começo minha fala com eles. Onde é e quando é que os quadrinhos entraram então no ensino? Extraoficialmente, sempre, porque a criança lia de forma marginal histórias em quadrinhos. Oficialmente, a gente começa a ter alguns ensaios, primeiro em exames vestibulares na década de 1990, e a partir de 97, de forma explícita, a gente tem o primeiro documento oficial do país em que inclui os quadrinhos como forma de ensino, que é o tal do PCN. E aí os professores que são antes de 97 estavam na escola e receberam o PCN da seguinte forma. Gente, o PCN, que é Parâmetro Curricular Nacional, que não é uma prescrição, mas é uma orientação de como a gente deve trabalhar no ensino, esse PCN fala que o que eu estou fazendo em sala de aula está tudo errado. Ele caiu na escola assim. Olha, eu ensinava de um jeito, agora eles dizem que eu tenho que ensinar com gêneros. Não na acepção como a Valéria agora bem colocou, mas gênero no sentido de diferentes formas de produção, romance, poema e tal. E eu não tenho que me limitar, dizia o PCN em 97, não tenho que me limitar apenas aos gêneros literários. Eu tenho que trabalhar em sala de aula também, meio Paulo Freire, escola, é uma janela do mundo. Eu tenho que trabalhar também em gêneros diversificados. Eu tenho que trazer para a escola o que existe na sociedade. Matéria de jornal, editorial, piada, publicidade, blá blá, receita, que é tão trabalhado, e histórias em quadrinhos. Então isso aí em 97 começa a trabalhar, esse documento inicialmente de ensino fundamental vai dizer isso, explicitamente o de artes, que o João Marcos eu tenho certeza que abordou logo pela manhã, e o de língua portuguesa explicitamente trabalhado no ensino fundamental, principalmente no Fundamental 2, e também no ensino médio, isso consta. Bom, não é por acaso que algumas políticas federais começam a se pautar com base nisso. Quando a gente fala de Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que se a gente falasse do Enem 5 anos atrás e fala do Enem hoje, a importância social do Enem hoje no país é outra. Porque o Enem começou a selecionar, servir como cota de entrada para a seleção de universidades federais. O que não acontecia 5 anos. Acontecia como você podia somar a nota do Enem em algumas universidades. Vou citar um exemplo de São Paulo, a Universidade de São Paulo fazia isso. Uma nota do Enem você podia somar e isso melhorava a sua média final. Hoje, o Enem viu um negócio chamado SISU, virou porta de entrada para as universidades federais, pelo menos para a maioria das universidades federais do país. E o Enem, desde a primeira edição, em 98, o Enem já testa histórias em quadrinhos, com o argumento de, ancorado no TCM, o estudante tem que dominar outras linguagens, não só quadrinhos, leitura. E aí, um exemplo de uma questão do Enem, também tem que ser lido criticamente, né? Vamos colocar assim. Mas uma questão do Enem, eu lembro bem, não era nem quadrinhos, era uma pintura, e o enunciado era, com base no texto acima, indique a alternativa correta. Olha o nó que isso dá, e o número de
Problemas que vai trazer para a sala de aula. Em primeiro lugar, com base no texto acima. Cadê as palavras? Não tem. Bom, então uma imagem pode ser um texto? Se sim, é uma nova secção de texto. Terceiro, como é que eu leio imagem? Entre nós. Está gravando? Tá. Historicamente, as imagens foram ignoradas na construção do ensino. E dentro da universidade também. Porque imagem não é palavra. A gente tem que trabalhar com o processo de construção do sentido apenas com a palavra. Meu Deus do céu. Se eu falo assim, Leopoldina é uma cidade linda. Oficialmente, talvez sim, mas esse gesto podia sugerir que eu não gostei da cidade. Ou seja, qual é o real sentido dessa frase? Essa articulação de imagem e palavra, ela também é fundamental no processo de construção do sentido. E parece que, por conta das novas tecnologias, acordou-se para isso apenas hoje. Não só por conta das novas tecnologias, mas também pelo processo de concepção editorial de um livro infantil, em que a palavra é um elemento. A concepção gráfica do livro infantil é o que vai nortear todo o projeto. Tanto que o papel do desenhista ou do ilustrador do livro infantil é tão ou mais importante de quem concebeu a história. A ponto de eu até hoje, por exemplo, a gente questionar. Em histórias em quadrinhos você não questiona quem escreveu e quem desenhou. Mas por incrível que pareça, no livro infantil você questiona. Se você fez um livro, vou pegar um exemplo de Ruth Rocha, não sei se aconteceu, mas Ruth Rocha, que é uma famosa escritora. Se ela vender um livro desse para o governo, ela vendeu 30 mil exemplares, para quem vão os direitos autorais? Para ela ou para ela e o ilustrador? Hoje, vão para ela. Agora, você olha, dá uma passada lá de olhos no livro. Proporcionalmente, qual é o papel para a condução da história do ilustrador e dela? Na pior das hipóteses, 50%, 50% copartistas. Mas não é assim que funciona. O ilustrador ganha para desenhar, conceber o projeto gráfico. Os direitos autorais são de quem escreveu. O que é questionável. Porque se você bater o olho e viu que aquela menina tem um cabelo loiro, logo que você abriu a primeira página, a pessoa que está tendo contato com aquela obra evidentemente vai perceber o personagem daquela forma, visualmente, antes do visual. Então, essa questão de um texto concebido em diferentes códigos, diferentes modalidades, tem uma palavra na moda hoje chamada multimodalidade, por isso que não é mais letramento, agora nós temos aliás, já não era letramento, era letramentos. Agora não temos nem mais o letramentos, agora nós temos o multiletramentos. Porque o letramento, o processo de domínio da escrita, ele é plural. E visual. Você está preocupado com a sua foto do Facebook, que vai ter uma legenda. Mas o contato não é com a legenda só, é com a foto e a legenda. Nossa, você trocou sua foto do Twitter, ficou muito pior essa. Ok, então o contato que você tem, uma identidade visual, é trazida por meio da foto. Um exemplo que eu sempre cito, que as pessoas descobriram só agora. Ué, mas a palavra também é visual, é uma coisa tão óbvia. Né? Ah, mas antes a palavra é visual. Eu amo você. Escreve no Word. Aí coloca. Eu amo você em negrito. É a mesma frase. Mas não tem a mesma intencionalidade. Se eu amo você, eu estou querendo destacar que é você a pessoa que eu amo. Se eu tirei o negrito do você e coloquei no amo, o destaque é do sentimento. Eu amo você. Se é você, não dá, mas eu amo você. Né? Se eu coloco o negrito no eu, fica um pouco egocêntrico, mas muda também. Eu amo você, não ele. Eu. A mesma frase, 3 palavras, eu mudei o negrito. Ou mudei sublinhado, ou botei em outra cor, ou fiz
fiz com emoticon, eu amo você e põe aquela piscadinha que é o ponto e vírgula. Eu não manjo essas coisas, mas é o ponto e vírgula e o parênteses, né, que fecha, né? Então, isso tudo é processo de produção de sentido e para nós é um desafio, porque a nossa trajetória histórica de formação era trabalhar como palavra e hoje a gente é colocado para ter que trabalhar também com imagem. E dessa junção, produzir sentido e fazer leitura crítica. Não esqueci o fio condutor. O fio condutor é que a partir de 97, outras linguagens e outros códigos fazem parte do processo de aplicação no ensino. Por isso que as questões do Exame Nacional do Ensino Médio, muitas delas são baseadas em histórias em quadrinhos. Não por coincidência que o kit básico para você fazer um livro didático hoje para vender para o governo, você não faz um livro didático pensando inicialmente para chegar à mão do aluno. Você faz um livro didático para que o governo, que é o seu real interlocutor, goste, eu vou falar a língua do governo, e compre, para eu poder ganhar muito dinheiro. É assim. O kit básico é você trabalhar temas transversais, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e pluralidade de gêneros. Vai ter que ter a receita, vai ter que ter a reportagem, vai ter que ter a história em quadrinhos. Vai ter que ter uma Mafalda. Eu estava lá no fundo vendo as palestras dos colegas, eu peguei uma apostila que estava no chão, não sei se ainda está lá, língua portuguesa. Aí tinha vários capítulos, cada um deles abordando um gênero. Por quê? Porque em 97, o Parâmetro Cultural Nacional orientou para que você trabalhasse com pluralidade de gêneros, literários e não literários. Bom, a partir de 96, a partir de 2006, tem outro movimento de inclusão dos quadrinhos no ensino, que na década de 50 fazia uma criança assaltar, segundo declaração. A partir de 2006, o PNDE, o Programa Nacional de Biblioteca da Escola, que eu quis dar uma provocada nesse programa, com essa história de um cachorro correndo atrás do próprio rabo. É assim que eu leio o PNDE hoje. A partir de 2006, o PNDE começou a incluir histórias em quadrinhos na compra desses livros. Vamos combinar. O fato de você comprar histórias em quadrinhos e levar para a biblioteca escolar significa que ela vai ser usada no ensino? Claro que não, necessariamente. Aí tem realidades e realidades. A gente sabe de escolas em que esse acervo do governo federal chega na escola e fica numa sala. A gente já soube de acervo desse que a professora olhou um asterisco, gostou e levou para casa. E a gente sabe de acervo desse que o aluno às vezes quer acessar e quem fica responsável é um professor. Para que existe uma profissão chamada bibliotecário? É para cuidar de acervo, não é o professor. Então, junto, tem que ter todo esse processo. Outra coisa que esse programa trouxe é uma coisa que parece óbvia, eu já ouvi os colegas falando nas falas deles, muito bem colocadas, só estou reforçando. Parece óbvio, mas não é. Existem quadrinhos infantis e existem quadrinhos que não são infantis. Os quadrinhos não se resumem a Mônica. Os quadrinhos não se resumem a Mônica. Fiquem com essas frases com o relato que vem na sequência, que foi consequência de tudo isso. Em 2009, teve dois casos em 2009, que eles não são muito diferentes dessa declaração que a gente leu na década de 1950, que os quadrinhos são o mal da humanidade. Dois casos que chamaram a atenção. Um deles, o governo do Estado de São Paulo, selecionou uma história adulta que falava sobre futebol, feita para adultos, e publicada 7 anos antes, e que não tinha objetivo para didática. Machado de Assis também não era para didática, estou falando de heresia, né? Ele fez romance no século XIX, XX, enfim, né? Mas essa obra, que tinha palavrão, tinha xingamento de mãe, tinha alusão ao primeiro comando da capital, né? Tinha uma série de coisas ligadas à temática adulta. Ué, mas uma história em quadrinhos com palavrão? Qual é o problema? Vai ter Cidade de Deus. Meu nome é Zé Pequeno. Porra! Ele não falou meu nome é Zé Pequeno, seu bobão. Tem uma questão de identidade do personagem.
Vai ler Capitães de Areia do Jorge Amado. Tem uma cena lá que é pesada. E o livro é indicado para quinta série. Aí, como não tem imagem, não choca. Se tem imagem, é mais facilmente compreendido e choca. Ou seja, no processo de produção do sentido, talvez os quadrinhos tenham uma assimilação talvez um pouco mais direta, rápida. Não mais fácil, mas mais direta e rápida. Essa obra, que tinha palavrão, que tinha tudo isso, tinha alusão a sexo, tinha tudo para um público adulto, que gosta de quadrinhos de humor e de futebol. É tradicional no futebol xingar a mãe do juiz. Estou falando que isso seja bom, mas é tradicional. Essa obra foi comprada e levada para crianças de 9 anos de idade. E saiu no jornal Folha de São Paulo, na manhã de uma terça-feira em 2009, com a seguinte manchete: obra com sexo, o governo compra obra com sexo para levar para a escola, uma coisa mais ou menos assim. E aí a matéria mostrava que é parte do discurso da imprensa você resumir a informação a um detalhe. E esse detalhe, muitas vezes, exclui o contexto. Para quem gosta do assunto, tem um livro de um jornalista chamado Leão Serpa, chamado Jornalismo e Desinformação. Ele trabalha com a seguinte ideia: o jornalista, ao mesmo tempo que informa, desinforma. Ele trabalha com um aspecto único da notícia e exclui disso o contexto. Não vou aprofundar muito nisso, mas é um pouco isso que aconteceu. Você pegou essa matéria e ilustrou com um quadrinho com um palavrão. E aí você transformou um quadrinho em toda a obra. Na hora do almoço, o ex-governador José Serra, que era, então, governador de São Paulo, foi ao jornal local da Rede Globo. Como é que é o nome aqui? Alguma coisa TV. MGTV? SPTV lá, fazer cálculo para mim. SPTV foi lá e a apresentadora assim, como uma história com palavrão vai chegar assim? E o jornalista tem que ser isento, isso que eu acho, né? Como uma história dessa chega às nossas crianças com palavrão? Como se o problema fosse a história, que não foi feita para aquele público. O problema foi a seleção da história, que não deveria ter chegado naquele público. E aí o governador olhava, eu vi os desenhos, fiquei escandalizado com tudo, um horror. E tem desenhistas que foram premiados no exterior. Tem um daqui de Minas chamado Lelis, que faz pintura, está concorrendo a um prêmio de melhor desenhista esse ano. Tinham pessoas muito boas, que não são um horror. Então, e aí assim, como estratégia de argumentação, ele estava coberto de razão. Minha administração foi colocada dentro de uma situação delicada. O que eu faço? Descolo de mim e colo no outro. E quem é o outro? O cara que produz quadrinhos. Nesse dia eu fui olhar a história e eu vi que tinha uma alusão ao PCC, Primeiro Comando da Capital. Eu reli a história. E falei, gente, mas escapou isso das pessoas. E fiquei com isso na cabeça. No dia seguinte me deu outro. Obra com sexo faz alusão ao PCC. Outra matéria do Jornal Folha de São Paulo. De novo, pegando a exceção e transformando em regra. Nesse mesmo dia, o mesmo SPTV da Rede Globo tinha uma matéria que começava assim: a obra é em quadrinhos, mas não tem nada de infantil. A gente que é professor percebe claramente o pressuposto que tem essa construção. Obras em quadrinhos têm, não é pode, tem que ser destinadas ao público infantil, que reforçam um discurso que a gente acabou de ler, que é de 1950. É óbvio, não tem quadrinhos só para crianças, tem quadrinhos para adultos também, é óbvio, mas é tão óbvio que não foi óbvio nesse caso. Algumas semanas depois, uma das obras compradas pelo PNDE, de novo estou no meu fio condutor, que é o PNDE, se chama Um Contrato com Deus e Outras Histórias de Curtiço, de um autor norte-americano já falecido chamado Will Eisner. Ele é tido como um desses autores que fez questão das histórias em quadrinhos serem lidas por adultos. Ele não gostava de chamar não de comics, como é nos Estados Unidos, ele gostava de chamar de graphic novel. Ele queria aproximar da literatura. E nessa história tem uma alusão à pedofilia. Detalhe, essa
Esta obra foi comprada pelo governo federal para compor bibliotecas escolares, essa obra especificamente destinada ao ensino fundamental. Bom, então alunos na faixa dos 14, 15, 16 para frente. E aí saiu de novo uma matéria. O governo compra a obra com pedofilia, leva a obra com pedofilia para a escola. E aí a matéria, como sempre, ilustrava com um quadrinho em que aparecia uma menina de mini saia ou saia e levantava o vestido e mostrava a calcinha do síndico, do zelador do prédio onde ela estava na década de 1930 nos Estados Unidos. Pedofilia pressupõe a ação de um adulto forçosa numa pessoa menor de idade, no caso, sexo feminino. Quando eu falo de pedofilia. A matéria sugeria, porque ela ilustrou com a menina, que a menina foi vítima de pedofilia. Vamos ler a história. Na história, o síndico, o zelador, que era uma pessoa má, mas a menina foi visitar o zelador e levantou o vestido e mostrou a calcinha, e no que ela fez isso, ele ficou assustado. No que ele ficou assustado, ela falou: olha, eu posso mostrar de novo, mas você me paga? Aí ele pegou, foi abrir o dinheiro da caixa para pagar. No que ela envenenou o cachorro dele, pagou o cara e saiu falando: ele me abusou. E o cara, o cachorro morreu, todo mundo achando que abusou da menina, ele se mata. Eu queria voltar. Pedofilia é um ato em que um adulto abusa de uma pessoa menor de idade contra a vontade. A menina levantou o vestido, a menina cobrou dinheiro do cara, a menina envenenou o cachorro dele, a menina condenou o cara sem ele ter feito o ato de pedofilia. Ele se matou. Quem é o vilão da história? A menina. Segundo a imprensa, o cara. Por causa dessa matéria, essa obra foi recolhida de 3 estados do sul do país. Você recolher uma obra de uma biblioteca em 2009 é um ato de censura. Se a obra não é adequada à criança, faça com que seja adequada à criança que pode ler. Existem várias formas. Contratar uma bibliotecária, colocar na estante mais para cima, deixar num acervo reservado. Agora, você excluir a obra de uma biblioteca, seja em quadrinhos ou não, é um ato de censura. Na mesma época, Cristóvão Testa, que tinha ganhado o prêmio no país, por conta do livro Filho Eterno, que é com mais referência do filho dele. Cristóvão Testa tinha um livro de 1980 que foi usado para a escola, que deu o mesmo problema, que foi levado para crianças, que não era para criança, tinha linguagem inadequada. Declaração dele: não usem esse livro na escola. Eu não escrevi para virar livro paradidático. Se a editora quer ganhar dinheiro, é um problema dela, mas a culpa não é minha. Eu não fiz essa obra. Will Eisner fez a obra em 77. Ela não tinha cunho paradidático. Agora, para compor acervo de biblioteca, é extremamente válido. Então, a partir de 2006, começa esse processo de entrada dos quadrinhos de ensino e começa também uma visão que a gente, eu no caso, entende que mereça uma leitura um pouco mais crítica. Em primeiro lugar, o governo se ancora em quê para colocar quadrinhos em biblioteca escolar? Se ancora nos PCN, se ancora na FDB, se ancora na ideia de que a leitura é plural. Nesse ponto, o governo está correto? Para entender, sim. Segundo ponto, o governo se ancora também no fato de que quadrinhos podem ser um dos, por isso que eu falo, os quadrinhos não vão resolver o nosso problema, podem ser um dos instrumentos de acesso à leitura. Há dados que bancam essa informação. Nessa semana, especificamente, há 2 dias, dia 28, o Instituto ProLivro lançou os dados deste ano da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, a 3ª versão dessa pesquisa, que pega, óbvio, o retrato de como o brasileiro está lendo o Brasil, o país.
Eu não tive acesso a esses dados, eles foram ditos verbalmente no dia 28. O que a gente conseguiu puxar pela imprensa dá conta de que os quadrinhos ainda estão entre as 5 opções de leitura mais citadas entre os brasileiros que leem. Porque metade dos brasileiros, segundo a pesquisa, não lê. Dos 50% que leem, os quadrinhos estão entre os 5 mais mencionados. Mas se a gente for tomar como base os dados de 2007, que não são tão longos assim, eles justificam que, sim, quadrinhos são uma forma de leitura bem vista no país. Bem vista não, mas são uma forma de leitura bem trabalhada no país. Entre os homens, os quadrinhos são citados como a terceira forma de leitura mais registrada. Entre as mulheres, a sexta. Outro dado que também chama atenção é que o 10º autor, a pergunta que foi feita foi: escritores brasileiros mais admirados pelos leitores. O 10º citado foi Maurício de Souza, que ficou à frente de Mário Quintana, Ruth Rocha, que a gente citou há pouco, que tem uma difusão muito grande, né, por conta de literatura infantil, Zíbia Gaspareto, Manuel Bandeiras, Ziraldo, Chico Xavier, Augusto Cury, Ariano Suassuna, Paulo Freire, Edir Macedo, Vigésimo, Castro Alves, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Luciano Veríssimo, Clarice Lispector. Toda vez que eu falo de pesquisa, eu falo, mas quais são os 10 primeiros? Eu leio, calma. Primeiro, Monteiro Lobato permaneceu nessa leitura do Brasil desse ano. O que significa que uma das portas de entrada de leitura das pessoas ainda é Monteiro Lobato. Agora, essa pesquisa também revela que uma das portas de leitura das pessoas é a Turma da Mônica. E tem um dado dessa pesquisa que eu acho extremamente questionável, porque hoje os quadrinhos são publicados em diferentes suportes. Na internet, no formato revista, Turma da Mônica, e no formato livro. E aí, quando eles colocam assim, você lê revista em quadrinhos, eles estão te restringindo ao formato revista. Só que essas obras do PNDE que chegam às escolas, nenhuma é em formato revista. É tudo em formato livro. Por quê? Porque é uma questão de manuseio. Então, a obra precisa ser assim, porque ela vai ser manuseada por várias pessoas e pressupõe que ela tem que ter uma durabilidade maior. Então, essa pesquisa ela é um pouco manca nesse processo. Isso ela não avalia. Outra coisa que ela não avalia, o papel do quadrinho japonês, que a Valéria falou também agora há pouco, do quadrinho japonês, que é o tal do mangá, na leitura da molecada. É chute, eu não sei responder com precisão, porque não há uma pesquisa disso com precisão. Mas é percepção que sim, Turma da Mônica, nem vou discutir, mas que o mangá, que é o quadrinho japonês hoje, é uma das principais formas de entrada para a leitura no país. Eu tenho um dado disso. Eu tenho uma aluna nossa fazendo uma pesquisa de iniciação científica, e aí o recorte dela foi ensino médio. De cada 10 estudantes da sala, mais ou menos 4 ou 5 tinham leitura frequente de mangá. Isso na faixa dos 15 anos, mais ou menos. E o sinal claro para mim, ficou muito claro que o mangá ele tem um impacto muito forte no país hoje, veio justamente do 10º autor mais admirado, que se chama Maurício de Souza. Porque além de um grande criador, Maurício de Souza é também um grande empresário. E é um dos raríssimos casos do Brasil de autor de quadrinhos que conseguiu se manter. Claro, você vai perguntar para ele se o que mais vende é quadrinho ou fralda da Turma da Mônica, é a fralda da Turma da Mônica, é o franchise que nutre, né, a empresa. O que não tem problema nenhum. Estou falando assim, como empresário, excelente empresário. Se o Maurício de Souza decidiu fazer um negócio chamado Turma da Mônica Jovem, que é a versão da Turma da Mônica adolescente, e aí ele colocou na capa em estilo mangá, é porque ele encontrou a resposta para uma coisa que ele falava. O meu neto, ele foi ler primeiro Naruto, que é um desses negócios aí, Naruto, e não Turma da Mônica. Cabeça empresário. Eu preciso chegar nesse público. Tanto que a Turma da Mônica Jovem não é vendida com a Turma da Mônica. Geralmente ela fica do lado da seção de mangá, as bancas. E o negócio deu tão certo que o troço tem tiragem de 400 exemplares. Mais do que alguns quadrinhos, mais do que alguns não, mais do que os quadrinhos que mais vendem nos Estados Unidos, Homem-Aranha e outros.
virou um fenômeno esse negócio. E aí, olha, agora a Mônica beijou a Cebolinha. Putz, aí todo mundo noticiando essa história toda. Qual o papel dessa revista no processo de leitura dos nossos jovens? Por isso que ontem saiu uma pesquisa feita por uma revista ligada a ensino, dizendo assim, quais são os melhores quadrinhos para você trabalhar por faixa etária? A partir dos 9 anos, a partir dos 10 anos, a partir dos 11 e acima dos 18. Na minha leitura, equívocos claríssimos. Primeiro, Mafalda, a partir dos 9 anos. Não. Mafalda, um pouco mais para frente. Segundo, Snoopy, a partir dos 10. Bem não. O Snoopy foi feito para adulto, mais para frente. Agora, o grande equívoco. Não citava nenhum mangá nessa coisa. Ignorava a existência dos mangás. Ou seja, isso é uma pesquisa que nos sugere um pouco equivocada. Assim como, me parece, não equivocada, válida, a posição do governo federal de trabalhar com gêneros plurais e de formar biblioteca escolar com gêneros plurais. Ok. Quadrinhos podem ser usados como instrumento para leitura em diferentes faixas de idade. Porque, de novo, existem quadrinhos para criança e tem quadrinhos que não são para criança. Ok também. O que me parece equivocado, e aí que eu falo do cachorro correndo atrás do próprio rabo, é a posição do governo, e aí eu vou ler o edital de novo, é a posição do governo de colocar no edital essa frase. Queremos comprar livros de histórias de quadrinhos até aqui, vírgula. Aí vai minha crítica. Dentre os quais se incluem obras clássicas da literatura universal, artisticamente adaptadas ao público dos anos iniciais do ensino fundamental. O edital deste ano seleciona obras para 2013 e vai na mesma linha. Queremos obras de literatura que podem ser livros de imagens e livros de quadrinhos, incluídos entre gêneros literários. Sugere essa frase que o governo acha que quadrinhos podem ser interessantes para a leitura. Mas que ao mesmo tempo os quadrinhos não são interessantes para a leitura. É a mesma coisa uma criança falar assim, hoje está tão na moda Crepúsculo, né? E eu li o livro Crepúsculo, eu adorei. Ótimo, então tome Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele desadorou na hora. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra ótima, mas não é para ser lida aos 10 anos de idade. 11, 12. Eu li com 17 e mesmo assim eu fui ler adulto e eu descobri que aquela obra de 17 era muito melhor do que imaginava. Então, se a criança gosta de quadrinhos, eu vou levar para ela o quê? A literatura adaptada a quadrinhos. Mas não os quadrinhos. Essa lista, não vou dizer que a maioria, mas beira em torno de 40% das obras selecionadas são adaptações literárias. O Brasil teve uma história de adaptações literárias na década de 1950 e começo de 60. Por conta desse preconceito de ver os quadrinhos como instrumento de assassinato, que a gente citou agora há pouco, uma editora em particular, que era a editora Brasil América, que era uma das principais, chamada EPAL, para evitar um pouquinho de resistência, o que ela fez? Para uma coleção de clássicos da literatura e quadrinhos. Isso foi toda a década de 1950 e começo de 60. Também fez uma história de figuras históricas em quadrinhos. Por quê? Olha, a gente está fazendo um pouco de história, aí não estou entrando no mérito da história, ou história, que faltou um pouco a mesa anterior, mas história, Getúlio Vargas contado em quadrinhos. Olha, a gente pode informar com quadrinhos. Opa, visita! Terceiro ponto, história de santos em quadrinhos. Porque uma das instituições que tinha resistência a isso, pelo que diz a declaração, era a Igreja Católica. Então, se eu conto a história dos santos em quadrinhos, então eram coleções para meio que evitar a resistência. E elas começaram a deixar de existir, não por conta do período militar, mas coincidentemente a partir da metade da década de 1960. Aí, de vez em quando, tinha uma adaptação literária, mas não era, né, enfim. Ela volta com força mesmo, na metade da década 2005, estourando 2006, e primeiro com 6 edições, depois com 7 edições,
E aí as editoras perceberam que o governo tem interesse claro em adaptações literárias. Não é por acaso que no passado foram 32 adaptações publicadas no país. Editores que nunca publicaram quadrinhos começaram a publicar adaptações. No ano passado, especificamente, veio a 35, 37. Esse ano, só até aqui, a gente já sabe de alguns projetos, tanto nacionais quanto estrangeiros, em torno disso. A gente já teve em torno de 5 a 6 lançados só neste ano. Fora os projetos que estão em vista aí, que a gente sabe. A editora está errada? Não. Qual o objetivo de um editor? Ganhar dinheiro. A gente fala isso, parece uma coisa má, mas ganhar dinheiro. Quem está comprando a adaptação? O governo. Eu vou publicar a adaptação para vender para o governo. O problema é que o governo compra. E tem adaptações muito boas. E tem adaptações muito ruins. E o governo está comprando as muito ruins. E aí volta a pergunta: quadrinhos são leitura válida? Ou quadrinhos não são leitura válida, então eu preciso pegar uma obra literária que é uma leitura válida, transformar em quadrinhos para ensinar para a criança goela abaixo? Segunda questão: quem é o seu leitor de uma adaptação literária? Não é a criança, é o governo. Assim como é o livro didático. Então, o primeiro leitor de uma adaptação literária, dá para generalizar, mas de muitas dessas adaptações literárias são o governo. Não é por acaso que algumas delas vêm, olha, como usar em sala de aula. O que eu questiono é, se quadrinhos são uma das portas de entrada de leitura, por que não explorar essa porta de entrada de leitura? Por que ter que transformar uma obra literária em quadrinhos para facilitar isso, a leitura? O argumento que sugere o governo é que você, por meio da adaptação literária, faz a criança migrar para a obra original. Eu adorei uma fala de um colega que fez a pergunta na mesa de vocês, dizendo assim: ué, então quer dizer que o governo, aliás, desculpa, foi você, Valéria, da história do Monteiro Lobato, quer dizer que sugere que o professor não consegue falar que aquela obra é datada, ela foi criada dentro de um contexto histórico. Isso pressupõe, então, que o professor não consegue fazer com que o aluno consiga ler uma obra literária. É o mesmo raciocínio. Então, eu preciso enfiar agora abaixo uma obra em quadrinhos. Mas eu não estou enfiando uma obra em quadrinhos, estou querendo enfiar literatura. Deus, por que não comprar a obra original? Tentar trabalhar a obra original. E se não é a idade dele, deixa ele ler Crepúsculo. Deixa ele ler Harry Potter. Ele pega 400 páginas e devora Harry Potter. 700, desculpa, eu estou atualizado. Mas, gente, se o cara gosta, vai ler assim uma hora. Você ganhou um leitor. Esse leitor, para ler depois os clássicos literários, que tem que ser livre. Em nenhum momento estou falando do contrário. Você ganhou esse leitor para isso. E você fez com que você tivesse um bom uso do dinheiro público. O ano passado, 2 adaptações estrangeiras que foram compradas, uma de Frankenstein e uma de Drácula, elas são muito ruins. Ela é muito ruim. E aí fiz uma conta. Essa adaptação, que foi comprada pelo governo, ela custa R$ 26,90. Ela tem 48 páginas e, no meu entender, ela é muito ruim. Uma adaptação do Frankenstein, Pocket da LBM, custa R$ 15,50. É quase metade do preço. Uma versão da Martin Claret, também Pocket, sai um pouco mais barato, R$ 14,90. Isso fica em torno de 224 páginas uma edição, 278 a outra. Com uma adaptação, você poderia comprar 2 originais e dobrar o acervo da biblioteca. Ou pluralizar ainda mais o acervo. Ou comprar outras obras em quadrinhos. Então, não é um discurso contra adaptações. A gente consegue resultados muito bons com a adaptação. Mas, meu Deus do céu, quem já leu um romance e viu o filme desse romance, é tão óbvio que não é a mesma coisa. Porque em quadrinhos não é tão óbvio. Não é a mesma coisa. Já digo, um elemento estrutural do romance que vai embora na adaptação, que é o papel do narrador. Você pode até consertar falas do narrador, mas e aí também não é aquele discurso, eu mentalmente vou construindo o meu personagem, não é por aí. Mas é um diálogo que você estabelece com o leitor, uma série de divagações,
que é uma das marcas da literatura, e isso é perdido. Ou mudado, porque a linguagem dos quadrinhos não comporta isso mesmo, senão você vai gerar uma redundância de informação. Então, aí eu já encaminho para as perguntas de vocês, não quero também encher muito o saco de vocês. Mas o ponto que eu coloco é, não tinha um mercado de adaptações forte no Brasil. Depois que começou a comprar adaptações em 2006, o PNDE, a gente tem um mercado forte de adaptações. O principal prêmio de quadrinhos do país se chama HQ Mix. Em 2006, ele não tinha uma categoria para adaptações. Desde o ano passado, ele tem uma categoria para adaptações. Porque tamanha demanda de produções nacionais em adaptações. E aí, por que eu acho que é o cachorro correndo atrás do próprio rabo? Enquanto o governo sinalizar para a compra de adaptações, as editoras vão produzir adaptações, para o governo comprar as adaptações, para produzir adaptações, para o governo comprar as adaptações, e é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E esse processo esqueceu um pequeno detalhe. Nossa, que recebemos essas obras nas bibliotecas escolares e temos o papel árduo de tentar formar leitores. No meu entender, não é por aí. É sim, eu acho, com quadrinhos. É sim com romance. É sim com leituras plurais. Sempre com uma leitura crítica. No caso dos quadrinhos, com um desafio ainda de articulação de imagem e palavra. Mas, no meu entender, não é com a adaptação. O que não quer dizer que não se possa conseguir bons resultados com adaptações. A gente tem bons exemplos disso, sim. E essas têm que ser valorizadas. Agora, por que não pegar uma boa adaptação e comparar com a obra original e disso fazer uma atividade que envolva 5, 6 aulas? Quais são as diferenças? Acho que nesse sentido a adaptação é interessante, mas não é com esse sentido que ela está entrando na escola. Vai entrando na escola no sentido de, tá vendo? Ele vai ler a obra aqui e vai migrar para o original. Resumindo, quadrinhos não é importante. É bem intencionada a política, mas ela pega nesse ponto. Eu queria ouvir vocês um pouco. Não sei se a gente tem tempo.